Eu e minha namorada estávamos prestes a assistir Netflix quando ela perguntou: "Você quer ver o novo hamster da minha irmã?" "Não, tudo bem", respondi antes de me inclinar para ela. Ela jogou a pipoca na minha cara. "Eu sabia que minha família estava certa sobre você. Você é nojento." Antes que eu pudesse responder, ela saiu pela porta da frente e bateu tão forte que meu cachorro pulou. Que diabos? Pensei que talvez ela estivesse com fome ou algo assim, então esperei até ela estar em casa antes de pedir frango para ela. 30 minutos depois, ela me bloqueou em tudo. Depois de algumas horas, a claridade finalmente chegou e percebi que eu era um namorado péssimo. Amanda era obcecada por animais e eu recusei conhecer o novo animal de estimação da irmã dela sem motivo. Então, primeira coisa de manhã, adotei este hamster marrom pequenino. Chamei ele de Café porque não sou criativo e ele era marrom. Mas quando bati na porta do apartamento dela, meu corpo inteiro gelou. O ex-namorado dela, Pedro, estava lá de shorts de basquete e regata. Ele olhou para mim, olhou para o hamster e apenas disse: "Desculpa, mano", antes de bater a porta na minha cara. Fiquei parado como um idiota processando o que tinha acabado de acontecer. Café guinchava. Não só eu tinha perdido o amor da minha vida por causa de um roedor, mas íamos assinar um contrato em 2 dias, um para o qual já tínhamos dado entrada de R$30 mil não reembolsáveis. Eu ia ficar literalmente sem teto em uma semana. Liguei para minha amiga Luciana porque ela sempre sabia o que fazer, mas no segundo que contei o que aconteceu, ela ficou completamente em silêncio. O tipo ruim de silêncio. "Não acredito que você acabou de fazer isso." "Fazer o quê?" Parecia que o mundo estava pregando uma peça cruel em mim. "Quão rápido você disse não quando ela perguntou sobre o hamster?" "Imediatamente, mas tudo bem." "Nossa," ela respondeu com voz extremamente decepcionada. "Você não é quem eu pensava que era. Todos os homens são realmente iguais." Foi a última coisa que ela disse antes de desligar. Tentei mandar mensagem, mas minhas mensagens estavam verdes em vez de azuis. 48 horas até eu perder 30 mil. Mas eu tinha um as na manga. Ainda estava logado no Instagram da Luciana. Usei para checar o perfil da Amanda. Cada story das últimas 24 horas tinha Pedro nele no café favorito dela, passeando com o cachorro dela, aquela pose boba de paz que ele sempre faz. Mas isso não fazia sentido. Se ela queria terminar comigo, por que não me dizer diretamente em vez de usar essa desculpa estranha do hamster? E foi quando vi. A lista de desejos da Amazon dela ainda tinha fantasias de Halloween de casal que ela adicionou 3 dias atrás. O Pinterest dela foi atualizado literalmente ontem com ideias de casamento de outono. Ela não estava preparada para nosso término. A coisa do hamster não era só uma desculpa. Estava prestes a tentar mandar mensagem para Amanda de novo quando meu telefone tocou. Era minha mãe. "Não acredito no que você fez. Estou extremamente decepcionada com você." "Mãe, espera." Bip. A linha morreu. Minhas mãos estavam tremendo quando outra mensagem chegou do meu amigo Marcos. "Cara, você realmente estragou tudo. Ela está devastada." E claro, quando tentei perguntar que diabos estava acontecendo, ele me ignorou. Um dia restante até eu ficar sem teto. Esperei até de manhã para mandar mensagem para Lara, prima dela, que sempre achou que eu era engraçado. Fui direto ao ponto. "Sua irmã precisa de ajuda cuidando do hamster dela?" As bolinhas de digitação apareceram e desapareceram 5 vezes antes dela finalmente escrever: "Rafael, você está bem? Do que diabos você está falando?" Parecia que alguém tinha me dado um tapa na cara. Acontece que nunca houve hamster algum. Até o café estava guinchando mais alto que o normal. Eu tinha menos de um dia até a assinatura do contrato. Estava enlouquecendo dirigindo em círculos pela cidade quando vi o carro dela no posto Shell, exceto que ela não estava abastecendo. Pedro estava. Ele veio e realmente me cumprimentou com esse olhar estranho de simpatia. "Ei, sem ressentimentos, mano." Deixei ele no vácuo. Sem ressentimentos sobre o que exatamente? Ele riu, mas não de forma maldosa, mas como se sentisse pena de mim. "Escuta, mano. Levei meses para entender o sistema de teste de lealdade delas. Elas têm uma regra estranha onde cada membro da família tem que pedir ao parceiro um favor estranho. Diga não uma vez e você está fora para sempre." Resisti ao impulso de bater nele. "Do que você está falando?" "O hamster era seu teste. Falhei no meu 2 anos atrás, mas estudei, voltei, disse sim pra tudo. Estou de volta com Amanda há 26 horas agora." Café estava me encarando através da gaiola como se entendesse a ironia. Pedro bateu no meu ombro. "Boa sorte, cara. Ela já escolheu alianças comigo." Sentei naquele estacionamento por 1 hora com Café me julgando. Foi quando percebi algo. Pedro sabia exatamente como o sistema delas funcionava porque tinha estudado, mas ele também tinha acabado de me dar o manual. E se tem uma coisa que sou bom, é jogar jogos uma vez que conheço as regras. O que fiz em seguida mudou tudo. Peguei meu telefone ali mesmo no carro e comecei a pesquisar como louco enquanto Café me observava da sua gaiola de viagem no banco do passageiro. Meus dedos tremiam enquanto digitava coisas como testes de lealdade familiar, relacionamentos e testes estranhos de namorado que famílias fazem. E honestamente, não conseguia acreditar no que estava encontrando. Havia tópicos inteiros no Reddit sobre exatamente essa coisa. Fóruns com milhares de posts de caras e garotas que passaram por situações similares com as famílias dos parceiros. Algumas famílias tinham regras sobre sempre dizer sim para favores. Outras tinham testes sobre dinheiro ou tempo ou prioridades. E quanto mais eu lia, mais enjoado ficava. Fiz capturas de tela de tudo que parecia relevante, especialmente posts sobre como passar nesses testes ou conseguir segundas chances, porque talvez ainda houvesse esperança se eu conseguisse descobrir o sistema específico deles. Depois de 20 minutos lendo histórias de terror sobre pessoas perdendo relacionamentos por se recusar a cuidar de gatos ou perder o aniversário de um primo aleatório, sabia que precisava de informações internas. Mandei mensagem para Lara, já que ela sempre foi legal comigo, perguntando se poderíamos tomar café para conversar sobre algo importante sobre a família dela. Ela respondeu bem rápido dizendo que podia se encontrar, mas só tinha 15 minutos porque tinha planos com a irmã, o que me lembrou daquela coisa toda do hamster falso que começou essa bagunça. Dirigi direto para a cafeteria perto do campus onde concordamos em nos encontrar, e Lara já estava lá quando entrei, parecendo confusa sobre por que eu queria conversar. Peguei bebidas para nós dois e sentei na frente dela, tentando descobrir como explicar isso sem soar completamente insano. Contei tudo que Pedro tinha dito sobre
sobre os testes de lealdade e como cada membro da família pede um favor estranho e se você diz não, está fora para sempre. O rosto da Lara foi de confuso para chocado enquanto escutava, e ela continuava balançando a cabeça como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. Disse que tinha ouvido a tia mencionar algo sobre testar namorados, mas sempre pensou que eram só piadas sobre garantir que os caras levassem o relacionamento a sério. Então o rosto dela mudou como se estivesse se lembrando de algo, e me contou sobre como a mãe uma vez pediu para o ex-namorado dela, João, ajudar a mover móveis às 3 da manhã. João tinha reclamado sobre o horário ser ridículo e disse que tinha trabalho no dia seguinte, o que pareceu totalmente razoável para Lara na época. Mas em uma semana, toda a família ficou fria com João, parou de convidá-lo para coisas e ficava dizendo para Lara que ela merecia coisa melhor até eles eventualmente terminarem. Lara disse que nunca entendeu por que todos ficaram estranhos tão rápido, mas agora fazia sentido se ele tivesse falhado em algum tipo de teste. Perguntei se ela sabia de outros testes ou regras, mas ela parecia genuinamente perdida sobre o sistema todo existir. Depois que Lara foi para a coisa da irmã, sentei no meu carro por um minuto processando tudo antes de dirigir para o apartamento da Luciana, porque precisava de respostas de alguém que claramente sabia sobre toda essa situação. Bati na porta dela por uns 5 minutos antes dela finalmente abrir, parecendo super irritada, provavelmente porque tinha me bloqueado e aqui estava eu aparecendo mesmo assim. Expliquei tudo sobre o sistema de teste de lealdade e como não sabia que estava sendo testado quando Amanda perguntou sobre o hamster, mas Luciana só ficou balançando a cabeça. Disse que saber sobre isso agora não mudava o fato de que eu tinha falhado, e um bom namorado teria dito sim sem precisar saber que era um teste. Então ela soltou outra bomba em mim, admitindo que deveria ter me testado também, mas ainda não tinha chegado a isso. O teste dela seria me pedir para pular o jogo dos playoffs da semana que vem para ajudá-la a mover um sofá ou algo igualmente estúpido e trivial. Disse que a família tinha um grupo de chat onde coordenavam tudo e compartilhavam resultados sobre como namorados respondiam aos testes. Implorei literalmente para ela me deixar ver o grupo de chat do telefone dela. E depois de muito vai e vem, ela finalmente cedeu e me mostrou as mensagens de 2 dias atrás. Estava lá preto no branco. A mãe da Amanda tinha digitado que eu falhei no teste do hamster completamente e nem hesitei antes de dizer não. Todo mundo no chat começou a compartilhar decepção, dizendo coisas sobre como sabiam que algo estava errado comigo e como Amanda merecia alguém que priorizasse família. A pior parte foi ver uma mensagem da tia Sabrina sugerindo que deveriam me dar outra chance, já que eu não conhecia as regras do sistema deles. Mas a mãe da Amanda cortou isso imediatamente, dizendo que um bom namorado naturalmente diria sim para conhecer animais de família sem precisar saber que era um teste. Meu estômago caiu completamente quando rolei pelas mensagens procurando pela resposta da Amanda a todas essas mensagens sobre mim, mas ela nunca escreveu nada de volta. Não me defendeu, nem concordou com eles. Só silêncio completo. Enquanto a família dela planejava a execução do meu relacionamento, perguntei para Luciana se havia algum jeito de conseguir outro teste ou provar que eu podia passar no sistema deles agora que entendia. Ela disse: uma vez que você falha, acabou para sempre a menos que faça o que Pedro fez, que foi desaparecer por um tempo, estudar a família e voltar reformado. Mas Pedro levou 2 anos inteiros para voltar às boas graças deles, e eu tinha menos de 12 horas antes de perder 30 mil reais naquele apartamento. Luciana mencionou que podia haver uma brecha possível, que seria conseguir que tia Sabrina defendesse por mim, já que ela era basicamente a matriarca da família. Disse que Sabrina tinha poder de veto sobre resultados de testes e podia anular os outros se quisesse dar uma segunda chance a alguém. Mas Luciana me avisou que Sabrina era durona e realmente não gostava de estranhos tentando jogar com o sistema deles ou se manipular de volta. Fui direto para o meu carro e peguei meu telefone para rolar pelos contatos procurando o número da tia Sabrina, que ainda tinha do ano passado, quando ajudei a planejar a festa surpresa de aniversário da Amanda. Minhas mãos estavam tremendo um pouco quando liguei e ouvi tocar uma vez antes dela atender, como se estivesse esperando minha ligação. Rafael, foi tudo o que ela disse naquela voz super neutra que não era má, mas definitivamente também não era amigável. Expliquei que precisava falar com ela sobre toda a situação com Amanda e os testes, e ela ficou quieta por alguns segundos antes de dizer que me encontraria no restaurante na Rua do Carmo em 1 hora. Mas não estou interessada em histórias de pena ou você tentando me manipular. Avisou antes de acrescentar que se eu fosse genuíno, ela saberia. E se não fosse, então estava desperdiçando o tempo das duas. Dirigi para o restaurante e cheguei 20 minutos cedo, então só sentei no estacionamento vendo pessoas irem e virem, enquanto tentava descobrir o que ia dizer para ela. Quando ela finalmente apareceu, passou direto pelo meu carro sem olhar e entrou. Então a segui até uma cabine no canto dos fundos. Ela pediu café sem nem olhar o cardápio, e então me encarou com esses olhos afiados que me lembraram de uma professora esperando você explicar por que não fez a lição de casa. Por que você disse não para o hamster? Perguntou direto, sem conversa fiada ou aquecimento. Respirei fundo e contei a verdade honesta de que simplesmente não achei que fosse grande coisa e que estava confortável no relacionamento, e não sentia que precisava provar nada conhecendo algum animal. Ela realmente riu disso, o que me pegou totalmente de surpresa, e disse que foi a resposta mais honesta que ouviu de alguém que falhou num teste. Então começou a explicar como todo o sistema de testes começou depois que o marido da irmã dela a deixou pela secretária após 15 anos de casamento, e ninguém viu vindo porque ele sempre parecia tão perfeito e fazia todas as coisas certas em público. Os testes foram feitos para pegar bandeiras vermelhas cedo, porque se alguém não faz pequenos favores para a família, então definitivamente não vai estar lá para as coisas grandes quando realmente importa. Me contou que Pedro falhou no teste 2 anos atrás porque não quis levar a avó da Amanda para o bingo e alegou estar ocupado quando na verdade estava só sentado em casa jogando videogame. Perguntei o que Pedro fez para voltar às boas graças deles, e ela disse que estudou cada membro da família super cuidadosamente e aprendeu todos
todos os valores deles e o que importava para eles. Então voltou mostrando mudança genuína. Agora ele leva a avó para o bingo toda semana sem ser perguntado e lembra do aniversário de cada membro da família e traz presentes atenciosos e basicamente se transformou no namorado perfeito orientado para a família. Ela me olhou com essa expressão séria e disse que podia ver que eu estava desesperado sobre a situação do contrato. Mas desespero não era suficiente para provar nada. Precisava ver mudança real e não só alguém tentando economizar dinheiro, e estaria observando para ver o que eu fazia em seguida com essa informação. Agradeci por me encontrar e ela só acenou e disse boa sorte de um jeito que deixou claro que não achava que eu tinha muita chance de consertar as coisas. Voltando para o meu carro, chequei meu telefone e vi 3 ligações perdidas da Jéssica do escritório de locação. Mais um recado dizendo que se não conseguisse confirmar ambas as assinaturas até 5 horas da tarde hoje, então perderia o depósito e o apartamento voltaria ao mercado imediatamente. Meu estômago caiu porque já eram 2 da tarde e não havia jeito da Amanda assinar qualquer coisa comigo nesse ponto. Sentei no meu carro por 1 minuto tentando pensar no que fazer em seguida, quando lembrei do que Sabrina disse sobre mostrar mudança genuína e se importar com coisas que importavam para a família. Amanda era obcecada por animais, então talvez se eu mostrasse que me importava com isso agora, significaria algo, mesmo que fosse tarde demais para o contrato. Dirigi direto para o abrigo de animais no lado sul da cidade e entrei perguntando se podia ser voluntário imediatamente. A coordenadora pareceu confusa com o quão urgente eu estava sendo, mas disse que sempre precisavam de ajuda e me colocou para trabalhar limpando canes imediatamente sem nenhum treinamento ou orientação. O cheiro me atingiu na hora e comecei a recolher cocô e esfregar os pisos de concreto enquanto todos esses cachorros latiam e pulavam nas portas das gaiolas. Depois de uns 30 minutos limpando, peguei meu telefone e tirei uma selfie com alguns dos cachorros do abrigo no fundo. Então postei no Instagram com alguma legenda sobre retribuir a comunidade. Em literalmente 2 minutos, Luciana me mandou apenas 3 palavras que fizeram meu estômago afundar ainda mais. Isso é patético. Seguido de outra mensagem dizendo para de tentar tão desesperadamente. O que me fez perceber como óbvio e desesperado, eu devia aparecer para todos que sabiam da situação. Meu telefone vibrou com uma mensagem do Pedro e quase derrubei quando li o que ele escreveu sobre ver meu post do abrigo e como não era genuíno. E também que Amanda sabia que eu estava usando a conta da Luciana para ver as stories dela. Encarei a mensagem por 1 segundo, então olhei ao redor para todos esses cachorros que precisavam de ajuda de verdade e percebi que estava tentando jogar um sistema que foi construído para pegar pessoas exatamente como eu que estavam tentando jogá-lo. Deletei o post do Instagram imediatamente e voltei a esfregar os pisos dos canes porque pelo menos esses cachorros precisavam de ajuda real, se alguém estava me observando fazer isso ou não. O cheiro de água sanitária fazia meus olhos lacrimejarem e minhas costas doíam de ficar curvado, mas continuei, canil por canil, até chegar nesse pitbull misturado no canil do canto que não parava de tremer. O pobre cara estava pressionado contra a parede de trás com o rabo entre as pernas e esses olhos enormes assustados que apertaram meu peito. Larguei o esfregão e só sentei no chão de concreto fora do canil dele por um tempo, sem tentar alcançá-lo ou nada. Só sentando ali, deixando ele saber que eu não ia a lugar nenhum. Depois de talvez 10 minutos, ele se moveu um pouquinho mais perto da frente da gaiola e fiquei completamente parado. Mais 10 minutos e ele estava perto o suficiente para eu lentamente colocar meus dedos através da grade e ele os cheirou com cuidado antes de recuar de novo. A coordenadora do abrigo passou e mencionou que precisavam de alguém para abrigá-lo por algumas semanas enquanto ele ganhava confiança porque o abrigo era muito barulhento e assustador para ele. Sem nem pensar na Amanda ou nos testes ou qualquer coisa disso, disse que faria isso mesmo estando prestes a dormir no sofá do José, o que não era exatamente ideal para um cachorro assustado. Ela pareceu surpresa, mas começou a preparar a papelada enquanto peguei meu telefone para ligar pro José. Ele atendeu no 3º toque, e quando perguntei se podia trazer um cachorro de abrigo quando ficasse com ele ficou quieto por 1 segundo. Então disse que o senhorio dele não permitia animais de estimação de jeito nenhum, nem mesmo visitantes. Meu estômago caiu porque eu estava prestes a ficar sem teto com um hamster e tinha me comprometido a ajudar um cachorro que realmente precisava de um lugar seguro para ficar. Jéssica, do escritório de locação, me mandou mensagem de novo dizendo que eu tinha 2 horas restantes e precisava de confirmação ou ela processaria a perda. E minhas mãos estavam literalmente tremendo. 30 mil reais perdidos porque não quis conhecer um hamster que nunca existiu. Sabia que tinha que tentar algo. Então mandei mensagem diretamente para Amanda dizendo que sabia sobre os testes e sabia que tinha falhado e não estava pedindo outra chance. Só por favor assine o cancelamento do contrato para podermos pegar parte do depósito de volta através da cláusula de rescisão antecipada. Ela respondeu imediatamente e meu coração afundou quando li que não havia cláusula de rescisão antecipada, porque insisti em pulá-la para economizar 50 reais por mês no aluguel. Lembrei dessa conversa perfeitamente agora e como estava confiante de que nunca precisaríamos dela porque éramos tão sólidos. O pitbull estava me observando através das grades do canil e me senti como o maior idiota do mundo. Liguei para minha mãe, desesperado por qualquer ajuda. Talvez ela pudesse assumir o contrato ou encontrar outra pessoa, mas disse que não podia pagar e me lembrou que me avisou sobre me mudar rápido demais com Amanda. Ficou falando sobre como nunca escuto e sempre me precipito nas coisas. E só sentei lá no chão do abrigo sentindo tudo desabar ao meu redor. Com 90 minutos restantes antes de perder tudo, dirigi para o complexo de apartamentos da Amanda, nem mesmo certo do que estava planejando fazer. O carro dela estava no estacionamento e a caminhonete do Pedro também estava lá, e eles estavam carregando caixas no porta-malas dela. Ela estava usando aquele moletom velho da faculdade que comprei para ela no Natal passado, e Pedro estava carregando a luminária que escolhemos juntos no supermercado. Estavam conversando e rindo sobre algo, e ela parecia mais feliz do que nas últimas semanas. Sentei no meu carro, observando eles carregarem as coisas dela, e percebi que ela provavelmente já estava se mudando para a casa
dele. Pedro pegou outra caixa e Amanda segurou o porta-malas aberto e eles se moviam como se estivessem fazendo isso juntos para sempre. Café estava na sua gaiola de viagem, no meu banco do passageiro, fazendo esses barulhinhos pequenos de guincho, e me perguntei que diabos ia fazer com um hamster e potencialmente um cachorro de abrigo quando nem tinha lugar para morar. O relógio no painel mostrava 87 minutos até o prazo final e sabia que tinha que fazer algo, mas vê-los juntos deixou claro que esse navio já tinha navegado. Pedro fechou o porta-malas e colocou o braço ao redor do ombro da Amanda e caminharam de volta para o prédio, provavelmente para pegar mais caixas. Pensei em sair e falar com eles, mas qual era o sentido quando ela já tinha seguido em frente e eu estava prestes a perder 30 mil? Meu telefone vibrou com outra mensagem da Jéssica pedindo confirmação final e só encarei sabendo que estava completamente ferrado. Meus dedos estavam tremendo quando peguei a gaiola de viagem do café e saí do meu carro porque não podia simplesmente sentar ali e perder tudo sem tentar algo. Caminhei pelo estacionamento em direção a eles e Amanda me viu chegando primeiro e todo o corpo dela ficou rígido como se estivesse se preparando para drama. Pedro se virou segurando uma caixa do que parecia coisas de cozinha e podia ver minha cafeteira velha saindo do topo, o que apertou meu peito. Levantei a gaiola do café e perguntei se ela o queria, já que o peguei pensando nela e tentando consertar as coisas depois da confusão toda do hamster. Ela olhou para o pequeno hamster marrom correndo na sua roda e o rosto dela fez essa coisa estranha, onde ficou macio por talvez 2 segundos antes de endurecer de novo. Disse que não podia ficar com café porque Pedro era alérgico a animais pequenos, o que me fez querer rir porque provavelmente era por isso que ele falhou no teste 2 anos atrás. Me disse que eu deveria ficar com ele, já que fiz o compromisso de adotá-lo, e essa era minha responsabilidade agora, não dela. Pedro largou a caixa e me puxou de lado enquanto Amanda voltou para dentro do prédio, e podia sentir o perfume dele, que era forte demais, como se tivesse despejado a garrafa inteira em si mesmo. Disse que se sentia mal pela situação do depósito e ofereceu emprestar 5 mil para ajudar com custos imediatos de moradia, mas os olhos dele ficavam se movendo como se não quisesse realmente fazer isso. Olhei para ele parado ali nos shorts bobos de basquete e disse, não obrigado, e perguntei diretamente se valia a pena gastar 2 anos estudando os testes da família dela só para voltar com alguém. O rosto dele ficou cansado e disse que alguns dias não tinha certeza, mas a amava o suficiente para jogar pelas regras deles, o que soou como a coisa mais triste que já ouvi. Voltei para o meu carro com café guinchando na gaiola e chequei meu telefone para ver 71 minutos restantes até o prazo final, o que fez meu estômago afundar ainda mais. Sentei no banco do motorista e liguei para Jéssica para dizer que não assinaria o contrato e para começar qualquer processo de perda que precisasse acontecer, porque estava cansado de lutar contra isso. Jéssica me surpreendeu dizendo, espera, pode haver uma opção. Se eu conseguisse encontrar alguém para assumir o contrato em 24 horas, o complexo poderia aprovar uma transferência com apenas uma taxa de transferência de 5 mil reais. Isso era muito melhor que perder 30 mil. Então agradeci e imediatamente comecei a postar em todo lugar online sobre o apartamento, oferecendo 1.000 reais de incentivo para qualquer um que pudesse assumir hoje. Em minutos, meu telefone estava explodindo com 3 respostas de pessoas interessadas em ver imediatamente, o que me deu uma pequena esperança. O primeiro casal apareceu 20 minutos depois e amou o apartamento e tinha crédito perfeito, mas queriam se mudar no mês que vem, o que não me ajudava nada. A segunda pessoa era esse cara que não podia pagar sozinho e ficava perguntando se podia encontrar um colega de quarto depois, o que Jéssica disse que não funcionaria para a transferência. O terceiro cara me deu vibes estranhas e ficava perguntando se Amanda ainda estaria pelo complexo e se ela estava solteira agora, o que me fez querer socar ele. Estava sentado no escritório de locação, pronto para desistir quando Lara mandou mensagem dizendo que a colega de trabalho dela acabou de terminar com um namorado e precisava desesperadamente de um lugar hoje. Disse que a garota tinha bom crédito e renda estável e podia nos encontrar no escritório de locação em 20 minutos se funcionasse. Disse para Lara, sim, por favor. E 22 minutos depois, essa mulher chamada Marina entrou com um cheque administrativo e papelada perfeita, pronta para assinar imediatamente. Jéssica processou a transferência do contrato ali mesmo. E só perdi 6 mil no total em vez de 30, o que doía, mas não destruía completamente minha vida. Marina apertou minha mão e disse, obrigada pela oportunidade, e entreguei as chaves para ela, sentindo como se talvez tivesse desviado da maior bala da minha vida. Estava saindo do escritório de locação quando a porta da frente se abriu e Amanda entrou com Pedro logo atrás dela, carregando uma pasta de papelada. Ela parou na hora quando me viu e os olhos dela foram para Marina, que ainda estava no balcão preenchendo sua lista de mudança. Pedro olhou entre todos nós e mudou o peso de pé para pé, enquanto o rosto da Amanda passou por 5 expressões diferentes em 2 segundos. Marina acenou para eles sem saber quem eram e voltou para sua papelada enquanto Jéssica os chamou para a outra mesa. Amanda continuou olhando para mim enquanto se sentava e podia ver ela tentando descobrir como conseguir não perder tudo sem a ajuda dela. Saí sem dizer nada e dirigi direto para o lugar do José, onde ele já estava limpando seu quarto de hóspedes para mim e café. Passamos as próximas 3 horas movendo todas as minhas coisas do meu apartamento antigo usando a caminhonete dele. E à meia-noite, estava sentado num colchão de ar no quarto de hóspedes dele com café correndo na sua bola explorando o espaço novo. José me trouxe uma cerveja e mencionou que o contrato dele vencia em 2 meses. E se eu conseguisse acertar meu dinheiro, poderíamos encontrar um lugar juntos, já que a situação de colega de quarto dele não estava funcionando. De qualquer jeito, na manhã seguinte, voltei para o abrigo de animais porque tinha prometido ajudar com o pitbull assustado e passei 4 horas só sentado no canil dele lendo um livro, enquanto ele lentamente se acostumava comigo estar lá. Todo dia dessa semana, apareci e fiz a mesma coisa sem tirar fotos ou postar sobre isso em lugar nenhum. E na sexta-feira, ele estava realmente me deixando fazer carinho nele. A coordenadora do abrigo perguntou se eu queria tornar isso uma coisa regular,
concordar, e disse sim, porque ver aquele cachorro ir de tremendo no canto para abanando o rabo quando me via se sentia melhor que qualquer curtida no Instagram já fez. Sábado de manhã, uma família veio procurando um cachorro e se apaixonou por ele, e ajudei com a papelada de adoção, e eles me mandaram um vídeo depois dele brincando no quintal deles. Naquela mesma tarde, meu telefone vibrou com uma mensagem da tia Sabrina dizendo que ouviu que lidei com a situação do contrato de forma madura, e também ouviu que não peguei o dinheiro do Pedro, o que mostrava caráter. Li 2 vezes, então deletei sem responder porque não estava fazendo coisas pela aprovação deles mais, e ela podia pensar o que quisesse. 2 semanas se passaram comigo só trabalhando no meu emprego normal e sendo voluntário no abrigo nos fins de semana quando Luciana me mandou mensagem do nada, se desculpando por ter sido dura. Ela me ligou e explicou que o sistema de testes da família estava saindo de controle porque o namorado da Lara acabou de descobrir sobre os testes e alargou imediatamente dizendo que não queria lidar com esse tipo de manipulação. Luciana disse que mais pessoas estavam começando a questionar se os testes valiam a pena perder bons relacionamentos, mas a mãe da Amanda estava dobrando a aposta, dizendo que estava funcionando exatamente como pretendido para filtrar parceiros fracos. Disse para Luciana que estava tudo bem e entendia por que ela reagiu daquele jeito, mas estava seguindo em frente com minha vida. Alguns dias depois, Marcos me procurou dizendo que ouviu que eu estava sendo voluntário no abrigo e a filha dele queria muito um gato para o aniversário. Encontrei eles no abrigo no fim de semana e ajudei a encontrar esse gato laranja que imediatamente subiu no colo da filha dele e começou a ronronar. Depois da adoção, pegamos cervejas no bar esportivo na rua e Marcos admitiu que a coisa toda do hamster foi estranha e não sabia o que dizer quando Amanda ligou para ele chorando sobre isso. Disse que se sentiu mal por me ignorar, mas o grupo de chat da família era intenso e não queria ficar no meio disso. Cerca de 1 mês depois do término, estava na cafeteria perto do abrigo pegando meu pedido usual quando me virei e Amanda estava sentada sozinha numa mesa do canto com o laptop e livros espalhados. Ela olhou para cima e fizemos contato visual e eu podia ter simplesmente ido embora, mas em vez disso, caminhei até lá e perguntei se podia sentar por 1 minuto. Ela acenou e fechou o laptop e conversamos por uns 5 minutos sobre coisas normais, como as aulas dela estavam indo e como estava o abrigo. Então ela disse que o teste podia estar ficando tóxico, mas a família significava tudo para ela, então ela aceitava mesmo quando parecia errado. Disse que esperava que ela fosse feliz com Pedro e realmente quis dizer isso porque guardar raiva não valia a pena. Ela olhou para baixo para o café e disse que Pedro passava em todos os testes perfeitamente agora, mas às vezes se perguntava se ele estava realmente sendo ele mesmo ou só performando o que a família dela queria ver. Disse que ele mantinha um caderno das preferências de cada membro da família e estudava antes de eventos familiares, o que parecia exaustivo. Não sabia o que dizer sobre isso, então só desejei boa sorte e fui embora. 1 semana depois, José e eu estávamos procurando apartamentos online e encontramos esse lugar de 2 quartos que permitia animais e estava realmente no nosso orçamento. Fomos ver no dia seguinte e assinamos o contrato na hora. E oficialmente adotei café, mas fui aprovado para abrigar cachorros do abrigo. O dia da mudança foi caos com as coisas do José e minhas coisas e café surtando sobre o espaço novo. Mas no fim do fim de semana, tínhamos tudo arrumado e realmente parecia casa. 3 meses depois de todo o desastre do término, meu telefone tocou e era a tia Sabrina ligando para me dizer que a família estava reconsiderando o sistema de testes depois que vários relacionamentos implodiriam, incluindo o da Lara e de 2 primas da Amanda. Disse que estavam tendo uma reunião de família para discutir e perguntou se eu estaria disposto a compartilhar minha perspectiva como alguém que passou por isso. Pensei por talvez 2 segundos antes de educadamente recusar, porque esse não era mais meu problema e eles podiam descobrir a própria bagunça sem mim. 2 semanas se passaram antes da mensagem do Pedro aparecer no meu telefone enquanto eu estava limpando canes no abrigo. Ele mandou essa mensagem longa sobre como ele e Amanda ficaram noivos semana passada, mas ele já estava cansado. Disse que mantinha um caderno das preferências e aversões de cada membro da família e estudava antes de cada jantar. Agradeceu por não ter o avisado porque saber teria feito ele fugir antes de se envolver demais. Deletei a mensagem sem responder e voltei a esfregar os pisos de concreto. Na manhã seguinte, estava no parque canino com esse beagle nervoso que estava abrigando quando avistei alguém familiar. A mãe da Amanda estava lá com o poodle branco dela fazendo voltas pela cerca. Ela caminhou direto até mim e realmente começou a se desculpar sobre a coisa toda do teste. Disse que depois que o namorado da Lara foi embora e 2 das sobrinhas dela foram largadas, percebeu que os testes estavam afastando pessoas decentes. Disse que mantinham caras como Pedro que estavam dispostos a fingir tudo só para ficar no relacionamento. O beagle começou a latir para o poodle dela, então tive que cortar a conversa e me mover para o outro lado do parque. Mais 3 meses se passaram e a vida entrou nessa rotina legal com trabalho e voluntariado e saindo com José. Então, um sábado no abrigo, essa garota chamada Sara começou a ser voluntária na seção dos gatos. Começamos a conversar enquanto limpávamos caixas de areia e ela perguntou por que eu tinha um hamster. Contei toda a história estúpida sobre o teste do hamster falso e perder 30 mil reais. Ela riu tão alto que teve que sentar no chão ao lado das gaiolas dos gatos. Começamos a tomar café depois dos nossos turnos de voluntário e ela me contou que a família dela era super normal. Os pais só perguntavam coisas normais como ajudar com compras ou consertar o computador. Nenhum teste secreto ou grupos de chat avaliando namorados ou jogos de poder estranhos. 6 meses depois de todo o desastre da Amanda, estávamos oficialmente juntos e parecia fácil de um jeito que as coisas nunca pareceram antes. Olhando para trás para tudo agora, posso ver que perder esses 30 mil reais me ensinou algo importante. Alguns jogos não valem a pena ganhar se você tem que se perder para jogá-los. Café ainda está aqui na gaiola dele ao lado da minha cama, cantando à noite. José se mostrou um colega de quarto sólido que realmente lava a louça. O trabalho no abrigo me dá algo significativo para fazer nos fins de semana. Sara acha que a história do hamster fica mais engraçada toda vez que conto para alguém novo.
novo. Às vezes, a maior vitória é saber quando parar de jogar e só viver sua vida real. Obrigado por me deixarem vagar sobre todas essas reviravoltas estranhas com vocês. Foi realmente interessante compartilhar meus pensamentos. Curtam o vídeo, ajuda mais do que vocês pensam.